mais uma vez, humildemente, vamos tentar juntos contextualizar um pouco mais da palestra que o professor Maurício fez aqui para nós. Nós começamos no sábado passado. Eu até gostaria de saber se todos os que estão aqui hoje estavam no sábado passado. Porque se alguém não estava, a gente faz uma revisão rápida do que foi trabalhado, que é para a pessoa se sentir acolhida no tema. Tem alguém na plateia que não estava sábado passado aqui? Eu vou fazer uma revisão rápida, porque nós na semana passada trabalhamos só o primeiro slide. Aí a Aninha vai colocar e nós... onde ele diz que a doutrina espírita, a linguagem espírita, o conhecimento científico, o conhecimento filosófico, enfim, todo o conhecimento que está codificado e armazenado deve ser contextualizado, ou seja, deve ser revisto com o olhar de hoje, com a possibilidade de hoje, com o possível hoje, o possível de cada um de nós e o possível da humanidade. E o possível do extramental que está aí, porque cada um de nós vai, ao processar o conhecimento, ao processar seus valores, seus entendimentos da vida, vai disponibilizando essas vibrações na forma de informações que ficam aí. O somatório dessas disponibilizações todas constitui um volume de informações que a isso é dado o nome de conhecimento extramental, que está disponível para nós irmos acessando e o tempo todo irmos nos atualizando. Primeiro, no convívio com nossos irmãos encarnados, no convívio e sob a orientação de nossos irmãos desencarnados e no convívio, graças a Deus, também com essa grande força que é informações que estão disponibilizadas para acessarmos, combinarmos com o nosso acervo e constituirmos o momento presente em nossas vidas. Nesse processo de contextualização que culturalmente é possível a coletividade fazer e cada um de nós fazermos, ele fala da importância da capilaridade na casa espírita. Todos sabem o que é capilaridade, essa propriedade maravilhosa que Deus permite que haja cosmicamente em todos os espaços. Todos sabem o que é a capilaridade? São várias vias que são abertas, várias possibilidades, várias vias que são abertas. Mas, na verdade, ela não é as vias, ela é a propriedade que permite as várias vias. Vamos dar 3 exemplos de capilaridade para a gente perceber. Se nós pegarmos uma parede dessa e permitirmos que água fique passando entre ela e o concreto que está aqui formando esse piso, ela vai molhar até uma determinada altura, mesmo que a água só esteja lá embaixo. Correto. O senhor vai olhar, os senhores vão olhar e vão perceber que, por exemplo, de acordo com o volume de água que estiver vazando aqui, correndo aqui, ela virá 20 centímetros acima do chão, ou 40, ou 50, ou às vezes chegará até aqui. Por quê? Porque essa água faz uma certa pressão sobre a parede, e a parede tem espaços entre um grão de areia e outro, entre um grão de areia e a massa de cimento que foi colocada. Esses espaços que formam entre os interstícios de uma parte e outra são chamados de capilares. São espaços capilares. Agora vamos pensar nos nossos vasos, no nosso sistema celular, a nossa célula. Vamos pensar na célula. A célula é uma unidade independente, uma usina viva, independente, inteligente e com uma certa autonomia. Uma certa, mas não uma certa pouca não, com muita autonomia. Ela faz usinagem de energia
para si, disponibiliza para o meio, só aí você já vê a quantidade de autonomia que ela é, uma agência autônoma. Essa célula, na sua autonomia, ela está aqui e ela só existe autônoma, independente, porque possui uma parede que se chama parede celular. Senão ela derramaria. E juntariam todas as células e a gente seria um punhado de uma massa solta, vou usar uma palavra até bem feinha, desmilinguida e vazando, né? Mas não, ela possui a sua parede celular em cujos interstícios permitem que os fluidos do organismo entrem e saiam. Entra nutriente, entra água e sai detritos do metabolismo celular, num processo ininterrupto, porque há capilaridade. Se não houvesse, não haveria essa troca, essa renovação. A célula é capaz de receber o novo, alimentos, oxigênio e tudo mais que ela precisa, e é capaz de se livrar do que é tóxico a ela. Porque ela traz a propriedade da capilaridade. Nosso coração está aqui bombeando sangue, ele se situa aqui, uma bomba, bombeia e manda sangue através, num primeiro momento, saindo do coração. As artérias são verdadeiros tubos largos, com bom calibre, e na medida que elas vão bifurcando, bifurcar é formar galhos para mandar vasos, por exemplo, ela saiu daqui, mas ela tem que irrigar aqui, e ela tem que irrigar, ela está lá no interno, mas ela tem que irrigar até a superfície da pele. Ela vai bifurcando, num primeiro momento nós temos artérias, nós temos arteríolas, depois nós temos vasos, depois nós temos os capilares, microvasos, que nós mulheres, quando os arrebentamos nas pernas, formam as microvarizes, que juntas formam varize, que a gente não gosta, mas aqui são os capilares, que por a gente não cuidar bem, perdem a flexibilidade, perdem a sustentabilidade, para suas paredes ficarem perfeitas, permitindo a fluição do sangue, permitindo a troca, a renovação, que é sangue novo chegando, sangue velho retornando para o coração, para o pulmão, para sofrer a oxigenação, tudo através da propriedade da capilaridade, permite que esses capilares existam e funcionem. Isso é a capilaridade. Agora vamos pensar em capilaridade, até aí foi capilaridade na ordem física. Agora vamos pensar na capilaridade na ordem da transmissão de valores, do recolhimento da informação, da transformação da transformação da informação em valores novos para nós. Que quando ele diz que haja na casa espírita capilaridade, que na casa espírita tem que haver capilaridade, ele está nos colocando, especialmente a nós trabalhadores da casa espírita, o dever de sermos pessoas capazes de nos autoatualizar, num primeiro momento de informações, de conhecimento, construir uma sabedoria, construir um autoconhecimento que nos permita não só veicular informações atuais que alcancem as necessidades de nossos irmãos, mas também e primeiramente a capacidade de olhar em nossos irmãos, sermos capilares o suficiente para a sua dor nos atingir, senão não atinge. Eu olho para alguém em dor e simplesmente não me mexo, porque eu não percebi, eu não me sensibilizei. A capilaridade nos permite olhar essa pessoa, ser capaz de
nos alcançar, porque nós a alcançamos, e nós fazermos uma troca. E assim nós nos somarmos, e essa troca não é só de informação, de conhecimento, não, é de valores. É conseguir dizer à pessoa, só através da nossa composição ali, emocional, espiritual, perispiritual, composição fisiológica, e aí vem os sentidos que são agregados a esse conjunto, o emocional, o afetivo, o social, o cultural, e esse conjunto todo alcançar esse irmão e ele ser capaz, por exemplo, de se sentir acolhido, ele estar em profunda dor, nos encontrar às vezes se sentindo enfraquecido, e ao sair da nossa presença, ele dizer, eu estou melhor agora. Não é que a situação tenha se resolvido, mas ele está com mais coragem, com mais capilaridade para injetar aquela questão que ele está vivendo no conjunto de valores que ele traz. Porque às vezes ele fica como se ele não trouxesse valores, como se ele não trouxesse capacitação para administrar aquilo que ele tem que administrar, porque aquilo passou a ser toda a paisagem que ele enxerga. Usando bem a propriedade da capilaridade, seja lá o que nós estivermos vivendo, seja lá o que nós tivermos que viver, nós injetaremos aquilo no conjunto de elementos que nós temos, porque eles são capilares. Eu trago uma coragem já para trabalhar. Essa questão tem que ser muito trabalhada emocionalmente, espiritualmente, ela tem que ser muito trabalhada na ordem física, mas eu trago essa capacidade. Aí a gente coloca a questão a ser trabalhada, a ser gerenciada, a ser administrada ali no conjunto. Mas eu trago amor no meu coração, com amor eu sou capaz de compreender isso que eu tenho que viver. A gente coloca, a gente olha para aquilo e diz, eu tenho que ter um pouco mais de paciência, isso não é coisa para administrar da noite para o dia. Coloca, aí a gente vai vendo que há um conjunto enorme de elementos ligados à paz, à saúde, o espírito de justiça que já alcançamos, a bondade que já alcançamos, a coragem, e mais isso e mais aquilo, e que esse conjunto, juntinho ali, eles são valores que se mantêm com suas identidades e permite, portanto, que haja espaços onde, seja lá o que eu tiver que resolver, vai entrar ali e eu vou conseguir administrar. Por exemplo, um médium espírita, médiums todos somos, todos são médiums, mas um médium espírita que vá falar em nome do espiritismo, sem alcançar alguns conhecimentos que na atualidade já é possível a gente alcançar, porque estão por aí, mundo afora, nossos irmãos, médiums cientistas, nos laboratórios, trabalhando, desenvolvendo artigos, fazendo sínteses maravilhosas, disponibilizando para nós, mas sem alcançar esse momento maravilhoso que estamos vivendo em matéria de alcance científico e filosófico, nós somos capazes de conspurcar contra a própria doutrina. Nós seremos capazes de, por estarmos falando em cima de um conhecimento que já é obsoleto, que já é passado, nós não fazermos a contextualização adequada e informarmos a esse irmão algo que não é pertinente para o momento dele. E ao invés de ajudar, nós o atrapalhamos. Ficou mais ou menos claro o que é essa capilaridade? E ela é inerente a todos os seres e é inerente a todas as situações.
Ela não é da ordem como todos os valores, como todas as propriedades cósmicas, eles não são inerentes nem só ao espírito, nem só ao perispírito, nem só à ordem material. Eles sempre serão inerentes a todas as ordens cósmicas. Nós conseguimos encaixá-los em qualquer viés de olhar que resolvermos fazer. E é aí, então, inclusive, que a gente vê se uma propriedade é realmente uma propriedade cósmica, essa gerada pelo nosso Criador, ou se ela é uma propriedade colocada na ordem humana apenas. A da ordem cósmica, ela encaixa em qualquer viés que nós resolvemos colocar. Quando ela é da ordem humana, é uma linha de entendimento descrito apenas pelo homem, mas no seu viés do alcance que ele fez de ciência, mas essa ciência pura, ligada só à matéria, aí a gente vê que ela não encaixa em todos os vieses. E já sabemos, inclusive, trabalhá-la colocando na ordem que ela deve ser colocada. Daí ele diz que assim, cada médium, o conjunto e a relação inteira da casa espírita tem que ser capilar. Não dá para os senhores chegarem aqui e nós fazermos aqui uma explicação que não consiga adequadamente adentrar o universo dos senhores e trazê-los para um momento novo. Se isso não acontecer, não foi capilar. Ou faltou capilaridade no sentido de o que nós trouxemos e como trouxemos, como trabalhamos, ou faltou da parte da pessoa que veio a capilaridade necessária para aquela informação adentrar os seus espaços e o seu universo. Imagina, por exemplo, uma pessoa que venha à casa, vou dar um exemplo até bem típico mesmo. A pessoa vem buscando ver fenômenos, buscando que a Nájila até rodopie o corpo, diz que tem um espírito manifestando, mude a voz, fale tremido, Ana Maria faça uma prece tremida, venho do além trazer o novo e tal, vem do além e não sei o que, não sei o que. E a pessoa vem para buscar essa fenomenologia e que o espírito ali dentro vai falar coisas e que vai dizer a ela casa, não casa, separa de seu marido, ponha seu filho porta fora de casa que ele já é adulto, ele já pode trabalhar, espera isso. E chega aqui, nós estamos com essa didática nossa, com essa pedagogia nossa. Ela, nos primeiros instantes, ela já se fecha, e daí o que a gente trabalhar dali para diante, desde a palestra, o passe, a prece de encerramento, ela já não vai apresentar a capilaridade necessária para usufruir da informação, combinar com seu acervo e produzir o momento novo que ela está tentando produzir. Isso vale para os irmãos desencarnados também? Os irmãos desencarnados, eles estão ou em condições de fazer a melhor avaliação, ou eles estão assessorados, orientados e, vamos dizer no bom sentido, tutelados por espíritos orientadores, instrutores, que os trazem já criando condições para eles fazerem a capilaridade necessária para aquele momento. O bom entendimento, né? O bom entendimento daquele momento. Os espíritos, pelo menos os orientadores desta casa, não trabalham essa informação de que espíritos que não têm condição nenhuma caem aqui de bandeja e não entendem nossa linguagem, não têm orientação, porque eles estão perdidos, porque eles estão sem orientação. Segundo os espíritos orientadores desta casa, todos os espíritos desencarnados, ou eles estão em condições de serem orientadores, ou merecem, por serem espíritos, merecem a orientação e eles contam com a orientação de uma equipe espiritual.
eles se são trazidos a uma casa como essa, ou a uma igreja evangélica, ou a uma igreja católica, porque os espíritos não aprendem só na casa espírita. Seria muita arrogância nossa dizer que a casa espírita é o único espaço para espíritos se iluminarem. Tem espíritos se iluminando na igreja católica, na igreja evangélica, no templo budista, no hinduísta, na casa de Umbanda e etc. Todos, se não são orientadores, se ainda não alcançaram a condição de se orientarem no tempo, no espaço, sob a égide da sua inteligência, do seu conhecimento, eles têm a assistência de um orientador. Daí o slide seguinte, que é o que nós vamos trabalhar com mais cuidado hoje, é: para que o conhecimento espírita seja capilar, portanto aberto, o primeiro ponto, melhorar o pensamento analítico. O que é esse pensamento analítico? O que a palavra analítico diz para nós? Vamos pensar na base da palavra analítico. Análise. Não, é avaliar. Não só autoavaliar, como avaliar. Porque você pode estar numa condição de ter que autoavaliar, que é você avaliar você, mas você avaliar o que o outro está dizendo. Analisar o que o outro está dizendo. Você vem e você apresenta a sua capilaridade. Você está vindo buscar algo. Se você está vindo buscar algo, é porque, nem que seja intuitivamente, você pode nunca ter ouvido falar em capilaridade, mas você só busca porque você sabe, por uma lei cósmica, universal, que há espaço em você para entrar algo novo, e você trabalhar esse novo e produzir um novo para você. Todos nós buscamos por trazermos, graças a Deus, intuitivamente, a certeza de que é possível entrar algo novo em mim. E por isso nós vamos buscar. Então sabemos que somos capilares. Mas daí a gente vai esquecendo, até mesmo porque a cultura predominante ainda é materialista. E o materialismo ele nos atrapalha muito nas questões de usar o nosso senso crítico, no sentido inclusive da nossa maior sensibilidade. Então nós vamos esquecendo de analisar as coisas, analisar o que ouvimos. Aí você vem porque você está sentindo uma insônia no meio da noite, você está acordando meio que assustada, e daí você vai à cozinha, bebe uma água, volta, faz uma prece, nada do sono chegar, e vem à casa espírita e encontra o Sr. Evair. Claro que não vai ser eu, né? A gente nunca diz coisa ruim da gente, é o outro, né? Encontra ali o Sr. Evair, relata a sua situação para ele, e ele diz para você: ah, porque sua casa tem um obsessor que no meio da noite, que é na calada da noite, que é quando ele sabe que você está vulnerável, porque todos estão dormindo, é a hora que ele te perturba. Se você busca um pensamento analítico e busca analisar o que ele diz, a primeira coisa que você vai pensar: mas o que eu faço de tão ruim assim para eu estar combinando meu campo eletromagnético, combinando meu campo vibracional com alguém tão dessa ordem? Eu sou isso? Aí você busca lá: não, eu penso bem, eu erro, mas é buscando ser o bem, eu escorrego, mas é lutando para acertar, eu tenho me cuidado, eu tenho cuidado do meu pensamento, eu tenho buscado viver no estado de união e de prece. Aí você diz: ah, não, você já sai daquela informação, literalmente sai da informação, né? Sai de perto dele, sai do espaço onde ele está veiculando esse tipo de informação e vai buscar
um outro lugar, uma outra informação, um outro atendimento. Isso é o espírito analítico. O analítico, além de nos colocar para analisar, nos colocar para avaliar, nos colocar para buscar formar uma síntese daquilo que a gente está recebendo ou vivendo, seja lá o que for, nos coloca em ação para, na análise, buscar outros espaços. Por exemplo, na análise, eu vou até dar exemplo pessoal. Eu fui descobrindo na minha juventude, lá bem no início, que meu caso era o espiritismo. Eu queria o espiritismo. Mas aí ia num lugar, eu me sentia tão feliz por estar ali, era como se eu tivesse encontrado a minha casa, a casa que eu buscava e eu encontrei. Aí eu começava a chorar, emocionadíssima. Aí me levavam para a mesa de desobsessão. E eu dizendo, não, eu não tenho obsessor, eu estou chorando de emoção. Não, eu não quero desobsessão, eu não tenho obsessor, eu não tenho isso. Isso em Minas Gerais, tá? No meu estado, não é aqui não. Depender do Rio de Janeiro. E assim eu fui passando de casa em casa. E assim eu terminei um curso de 5 anos buscando uma casa e não achei. E chegou a hora de eu ir para uma outra cidade, porque o curso que eu queria fazer não tinha à noite lá. E graças a Deus não tinha, né? Porque quem sabe eu tivesse desistido. Então Deus me permitia que naquele momento já houvesse um pouco de análise, um pouco de espírito analítico, que me levava a saber assim, eu choro de emoção, o que eu choro não é nada que está me fazendo chorar de agente exterior. O meu interior está feliz e eu estou expressando isso descontroladamente na forma de choro, e é um choro de emoção. E nós termos, aí entra de novo a tal da capilaridade, para a gente inclusive saber que há espaços por aí onde veicula o que eu busco, vamos buscar, vamos nos esforçar. Nesse pensamento analítico, a seguir ele diz, perder alguns vícios que são retumbantemente negativos, não só o espiritismo, como todas as religiões, inclusive a ciência, que é a linearidade. O que é essa linearidade que os espíritos estão trabalhando, estão nos orientando a vencer? Acho que é um caminho que as pessoas tendem muito, desculpa a expressão, Kardec disse isso, Kardec disse aquilo. Então, uma linearidade que só trabalha em cima daquilo. Como a senhora disse, então, estamos em 2019, aquilo foi lá em 1857, foi uma linguagem para a época. Isto. Então, essa é a linearidade que atrapalha muita gente. Isto. E nós temos outras formas de linearidade, que em decorrência dessa, vai desdobrando em outras. A Nájila chegou a esse mundo, é um mundo casamentista, e principalmente mulher, de 1950, nascida em 52, é para casar. Mas aí, as coisas, namorava um, não era aquele, namorava o outro, aquele que não queria ela, namorava o outro e etc. E a Nájila não casou, até não é minha realidade não, casei, marido, filha, etc. E a Nájila não casou. E aí vai parar no centro espírita, querendo saber por que ela não casou. Porque o pensamento é linear, por mais que a gente saiba que vive num mundo onde há muito menos homem do que mulheres, ao ficar solteira, na minha geração, era comum a gente ir parar no centro espírita para saber por que não casou. Como assim? Por que não tem um para mim? Uai, teve para fulano, para Beltrano, para Cicrano, aí começa a numerar as primas todas. Algumas super mal casadas, mas tem que casar. Tá bom, casou, né? Aí vai parar no centro espírita. Num conceito linear, dentro da linearidade, logo vem a justificativa. Porque em tal época você casou, foi muito mal, desrespeitou seu marido, traiu, fez isso, fez aquilo, e por isso agora você não vai achar marido.
Você vai viver sem marido. Isso é linear. Por quê? De 1000 e não sei quanto, quando ela tergiversou lá sobre a ordem de casamento que ela fez, tratou mal o marido, fez isso ou fez aquilo, para esse momento atual, quantas possibilidades de pensamento analítico que ela já constituiu na soma com os senhores todos, e que ela já se transformou, já é uma outra pessoa, com plenas condições de ser uma excelente esposa, uma excelente mãe, uma excelente companheira e etc. No pensamento analítico não avalia a caminhada, no tempo, no espaço, à luz da própria inteligência e do autoconhecimento, os saltos quânticos que a pessoa vai fazendo e vai se transformando. A linha, quando se trabalha na visão linear, a gente é capaz de machucar enormemente pessoas. Porque nós colocamos quase como um processo onde ela não se recuperou. Ela não fez transcendências. Ela continua o que ela era e está aqui pagando aquilo para vir a se transformar no futuro. Quando, numa visão cósmica, nós estamos nos transformando a cada instante. A cada instante, nós estamos ali nos transformando e sendo uma nova pessoa. Daí ele diz, bem aqui, ó, estamos todos, sem exceção, sob o efeito do salto quântico. Primeiro, de onde que vem essa palavra quântico? O que é quântico? Que a gente hoje ouve na casa espírita, no barraqueiro que vende fruta, em todas as religiões e centros de filosofia e centros de estudos de física. O quântico hoje é uma das palavras mais pensadas no momento. A inteligência universal, digamos, todos nós aqui, a quantidade de átomos que existe aqui, de elétrons, o campo de ponto zero é muito maior de todos os átomos, de tudo isso que está aqui. Então, é a própria inteligência universal fora de tudo isso. Mas, sobretudo, o quântico, que vem de quantum, vamos buscar assim na ordem mais simples, que aí a gente chega na do Senhor, que já é a mais elaborada e mais complexa. Vem de quantum. Um quantum é a menor medida de um feixe luminoso possível de ser medida até agora. Possível até agora. Inclusive, eu nem poderia dizer até agora. Até onde sabemos. Porque nesse momento, alguns cientistas já podem ter conseguido fazer instrumentos e ter alcançado instruções, constituído instrumentos onde já consiga medir e avaliar quantidade de luz menor do que um quantum. Mas um quantum é a menor porção de luz capaz, que até onde sabemos, possível de ser medida, de ser avaliada. Quando nós dizemos de salto quântico, nós estamos dizendo que a cada experiência que vivemos, seja ela uma experiência muito boa, ou seja ela uma experiência que na nossa mentalidade a gente diz que é ruim, mas que todas são boas, né? Nessas experiências nós vamos nos iluminando porque passamos a conhecer mais. Por exemplo, você viveu naquele momento a dor de sepultar um ente muito querido seu. E sepultar inclusive antes da hora. Você sabe que aquela pessoa tinha um capital de vida para mais tempo, mas que ela, nessa ordem daqui da Terra, inclusive mecânica, ela teve dificuldade de se administrar. O processo de educação não foi suficientemente forte para que ela fosse conduzida sempre e quase que encurralada para um viver respeitador às ordens, inclusive internas dela. E daí ela parte antes da hora e você está vivendo ali aquela dor. Não só de saber que a partir de então você não vai ter mais essa coisa maravilhosa de poder tocar a mão, de poder olhar nos olhos.
de poder abraçar, de poder encostar, sentir a presença daquele ente querido com você ali, não só espiritualmente, emocionalmente, mas sentir a ordem física dele te ajudando a ocupar espaços. E você volta para casa e diz, a partir de hoje, eu compreenderei melhor a dor dos outros. É o salto quântico. É um salto. Não é só em coisa boa. Não é só através de uns ótimos professores que a gente teve ao longo da nossa vida, excelentes vizinhos, pessoas que cuidaram de nós, pai, mãe, irmãos, cunhadas e etc. Não é só através dessa gente boa com quem você vive harmonia, alegria e tal, mas nas experiências difíceis com todas elas e diante de todas elas, nessas que a gente vai ao longo da vida se encaixando e vivendo, encaixando e vivendo, encaixando e vivendo. Às vezes experiências duras, a experiência de ficar desempregado 8 meses, tendo todas as suas contas sob os seus ombros. Aí quando você vê um amigo desempregado, você vai pensar, meu Deus, o que eu posso fazer por ele? Eu sei o que é isso, eu passei por isso. Você fez o salto quântico, naquela experiência de 8 meses desempregado com as contas chegando. Inclusive a conta do estômago, que chega a cada 3 horas. Que a da luz chega mensalmente, a da água chega mensalmente, a do banho chega pelo menos uma vez por dia. E você tem que pagar. Aí você aprende a ver tudo isso e avaliar. Esse salto quântico que é conseguir, são as mínimas frações de luz que somos capazes de produzir, mas que elas vão se somando, vão se somando, vão se somando, e assim nós abrimos o nosso leque de iluminação. Vamos nos iluminando. E temos a oportunidade de conviver, porque eles não estão encarnados aqui conosco, mas convivemos com eles. Convivemos com Cristo. Que a sua mensagem é tão transformadora que nos leva a pelo menos nos interessar e nos esforçar, em nos esforçarmos para fazer saltos quânticos. Convivemos com Buda, convivemos com Francisco de Assis, convivemos com Madre Teresa, convivemos com esses santos da Igreja Católica que ela canoniza em reconhecimento à quantidade de iluminação espiritual que esses seres são e deixam a sua mensagem aqui na Terra, e ela canoniza como um ato de reconhecimento disso e para servir de exemplo para nós. Pelo menos eu vejo assim a canonização, né? Cada um vê do seu jeito, mas eu vejo assim. E é ótimo, um processo, uma pedagogia excelente. Assim, tomar alguém que tem uma história, você vai ler a biografia dessas criaturas canonizadas e você vê que elas realmente foram pessoas que, além de viverem propiciando a elas saltos de iluminação, quando fala salto, nós não estamos daí dizendo, nenhum físico diz que um salto quântico, que a pessoa sai daqui para aqui. Não. É de grão em grão. Porque o quântico exatamente está nos dizendo isto. A menor porção de luz possível de ser detectada lhe permite um salto quântico. Mas se nós somos capazes de fazer esse pequeno salto no sentido do trabalho, no sentido do zelo, no sentido da dignidade, no sentido do respeito ao próximo, no sentido da honestidade, no sentido de cuidar do outro, mas antes no sentido de cuidar de nós, cuidar dos nossos. Imagina quando vão somando esses pontos todos. Faz com que nós possamos ser reconhecidos como homens de bem. Num somatório de saltos, num somatório de pequenos saltos,
um somatório de pequenos saltos são capazes de nos colocar num processo vertical do bem. Vertical que nós não vamos querer voltar atrás. Nós olhamos e dizemos, não, eu não quero deixar de ser o que eu já sou. Vem às vezes uma situação que a gente perde o equilíbrio e aí a gente olha e diz, calma, abra seu olho, o que é isso? Volta, aí a gente volta, se verticaliza, se coloca, se apruma, aí vem uma outra situação depois, que de novo você perde o equilíbrio e você fica meio... Aí você, o que é isso? Abra seu olho, olha quanta gente tem aí do seu lado, quantos estão vivendo isso nesse momento, quantos estão pensando em como resolver isso, e esse povo que está pensando em como resolver isso, lutando por isso, e lutando em prol de resolver isso, estão disponibilizando essas informações todas, e se você começar a quase derreter para o chão, como é que você vai alcançar essas informações? Você vai sair do padrão vibratório que permite alcançá-las. Se aprume, volte. Então é o sentimento, né, que faz o salto quântico. É pedir com a sensação de que já recebeu, como Cristo falava, né? Isso. Esse que era o salto dele. Porque com a sensação de que já recebeu, você se coloca em trabalho para fazer o processo acontecer. Você não fica esperando de mão beijada. Anteontem, no grupo de estudos, alguém disse, mas as pessoas que conhecem não liberam o conhecimento. Eu digo, que dia que você viu alguém trancar o conhecimento, mas que dia que você viu alguém que fosse capaz de ligar um tubo em Jesus Cristo e dragar o conhecimento dele para a Ângela? É possível? É possível? Não. Ligar sei lá, vamos pensar numa artimanha qualquer aí, que nós construíssemos e fosse possível. Não é possível, é pessoal. Esses grandes homens da humanidade e os espíritos desencarnados estão o tempo todo trabalhando conosco, através inclusive do nosso intuitivo, os desencarnados, nos informando e ao mesmo tempo nos sensibilizando a nos enxergar a humanidade, é o que eles chamam de terceiro incluído, e nesse conjunto nós irmos buscando o que já nos é possível alcançar. Poderia falar em vivenciar os ensinamentos, os conhecimentos transmitidos, e aí com isso a gente conseguiria colocar em prática com todos que estão à nossa volta. Isto. E esse vivenciar acontece na medida em que nós vamos recolhendo a informação do conhecimento desse, porque na verdade o que a gente recolhe é a informação, né? Ele traz o conhecimento. O conhecimento é o produto mediúnico que ele conseguiu formatar. Aí ele informa este conhecimento a nós. Cristo, Buda, um bom professor de física, matemática, química, ciências sociais e etc., um bom professor de informática, ele nos informa o conhecimento que ele alcançou, nós combinamos a informação com o acervo que trazemos e construímos o nosso. Para isso nós temos que ler material de peso, nós temos que ir em locais onde veiculam informações de peso, para a gente combinar com o nosso acervo e construir o nosso conhecimento. E com o conhecimento, só um minutinho, o que os espíritos nos colocam não basta conhecer. Com o conhecimento, nós vamos aprendendo a fazer. Aprendendo a fazer, nós vamos conseguindo alcançar o social.
Porque o fazer é extremamente ativo. Eu preciso do social. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Aí a gente vai no fazer, vamos alcançando o saber. Com esse saber, que no fazer você vai construindo sabedoria. Inclusive sabedoria. Não posso fazer dessa maneira porque eu me quebro. Eu não posso querer fazer muito de uma vez porque eu vou acabar com o meu cérebro. Eu não posso ir de uma vez porque eu vou ficar muito adrenalina e vou perder meus equilíbrios de serotonina, que é o que me permite um bem-estar interno. E é com o bem-estar interno que eu sou capaz de me relacionar bem com essa senhora, sou capaz de me relacionar bem com essa menina, e ela olhar em mim, sentir segurança para conviver comigo e etc. Aí com esses saberes que a gente vai construindo, a gente vai alcançando os saberes sociais. Na medida que vamos alcançando, na orientação de nossos bons orientadores espirituais, encarnados e desencarnados, os saberes sociais, nós vamos conseguir enxergar mais claramente os saberes da eternidade. Numa construção interna nossa. É claro que nós vamos gostar de ouvir palestras, nós vamos gostar de ler bons livros, de estudar páginas maravilhosas e etc, etc. Mas tudo isso indo de encontro, no encontro maravilhoso com o que nós trazemos dentro de nós. Na medida em que nós vamos fazendo esses saltinhos quânticos que vão nos levando a essas composições, nós vamos enxergando que nós não podemos esperar com certeza nada na ordem da Terra. Nós temos certeza que com relação ao desencarne, uma vez que reencarnamos, tenho certeza que vou desencarnar. Mas eu sei quando, graças a Deus não, é indeterminado. Eu tenho certeza que reencarnaram através de mim um filho e uma filha, que eles serão a efetividade da boa afetividade sempre comigo. Não tenho essa certeza. Porque dentro do indeterminismo, eles estão aí se alterando. Eu não posso esperar deles amanhã o que eles são hoje. Porque eu não sei quais são os elementos que eles estão recolhendo, acondicionando em si, numa linguagem bem rural, dando guarida. E esse recolhimento com guarida ao ser trabalhado, qual é o produto mediúnico que aquilo vai, que aquilo vai permitir formatar. Claro que nós estaremos em prece, nós estaremos sempre procurando ser o melhor exemplo para vir o melhor. Mas quando nós estamos sob a égide do determinismo, eu investi neles, eu fiz tudo por eles, eu me dediquei, eu renunciei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele tem que ser isso. Isso só serve para nos decepcionar. Porque a gente passou a fazer expectativa sobre um conjunto que é dinâmico no tempo e no espaço e que tem autonomia. Ele é um espírito. Ele tem uma autonomia de ser. E, portanto, uma autonomia relativa com relação à gratidão, reconhecimento, bondade, espírito de trabalho, de renúncia. Eu não vou poder ter expectativa com relação à renúncia de uma outra pessoa. Eu não sei qual é o possível dela. No determinismo, a gente faz expectativa. E às vezes nos quebramos. E quebramos terceiros, porque a gente vai para cima do terceiro quase como uma tsunami. Quando ele é uma pessoa que ainda necessita da nossa compreensão, ainda necessita de nossa semeadura, ainda necessita que a gente, depois de semear, ponha água, que a gente ponha adubo, e põe adubo de novo, e põe de novo, e põe de novo, para um dia frutificar.
no indeterminismo e na incerteza, nós vamos nos esforçando para fazer o melhor que podemos, orando para aquilo resultar no melhor, e o que vem, a gente tem dentro de nós uma coisa boa de dizer: eu fiz o meu máximo, eu me empenhei, eu me dediquei, o que eu podia foi feito. A Deus cabe o restante. E quando nós vamos nessa caminhada do indeterminismo e da incerteza, e cuidando de tudo e de todos, mas sabendo que tudo tem a sua autonomia para ser, nós vamos enxergando efetivamente o mundo da transformação e não efetivamente do erro. Nós começamos a desvincular transformação de erro e também desvincular transformação de acerto. Quando ele diz aqui, estávamos preparados para grandes transformações, e não necessariamente essas grandes transformações não são grandes transformações só na ordem, por exemplo, climática, que estamos aí sempre à mercê de acontecer algo grande na ordem climática, na ordem econômica, na ordem financeira, na ordem política e etc, etc. Mas é também das grandes transformações que nós passaremos por elas necessariamente, unicamente por sermos espíritos aprendizes, convivendo com outros espíritos aprendizes, formando uma coisa que chama humanidade. Aí seria quanto o grau evolutivo dos espíritos? Grandes transformações positivas, no sentido de evolução, grandes transformações no sentido de situações que nós vamos ter que aprender a administrar e ainda não fizemos a transformação necessária para administrar aquilo e temos que fazer, e etc. E grandes transformações, inclusive, porque imagina o que é hoje, qual era o extramental da Terra e o mental da Terra quando nós éramos 10.000 pessoas encarnadas aqui. Agora vamos pensar hoje que nós somos 10 bilhões. Só aí você já vê o quanto nós temos que estar preparados para grandes transformações. O movimento transformativo que gera essas 10 bilhões de mentes pensantes, de corações pulsantes, promovendo coisas. Por exemplo, quando nós pensamos em raiva, 10 bilhões de pessoas que cada uma no seu nível ainda manipula um pouquinho de raiva dentro de si. Agora vamos pensar em solidariedade. Todos pensando juntos. Hã? Todos pensando Solidariedade. Não, porque todos esses elementos, estamos reencarnados aqui contemporaneamente, porque todos esses elementos circulam em todos nós. Tanto que uma das chaves que os espíritos trabalham só para encerrar, a parte está no todo, o todo está na totalidade, e a totalidade está em todas as partes. Então, qualquer coisa que nós vivermos e dissermos, não sei porque que eu estou vivendo isso, só não sabe porque não buscou a si mesmo, não se encontrou. Até porque somos uma cultura que ainda não trabalha meditação, reflexão, em um sentido maior de prece, como diálogo nosso conosco mesmo, nosso com o Criador, para nos encontrarmos e nos conhecermos. Aí nós vivemos algumas coisas que a gente diz, meu Deus, mas isso não tem a ver comigo, eu estou aqui vivendo. Não, se não tivesse, você não estaria nem aqui encarnado, irmão.
estaria num outro planeta. E aí nós temos que estar o tempo todo preparados para essas transformações todas. Primeiro em nós e também transformações no exterior, onde nós teremos que ser médiums, agentes naquele processo. E aí cada um vai encontrar a sua função ali. Aquela máquina que os físicos fizeram na Universidade de Princeton, que mede a consciência da humanidade, é a máquina REG, que quando a princesa Diana morreu, foi medido o pico da consciência de todos estavam assistindo a televisão. Alguns físicos, eles falam o que a senhora falou. Existem grupos de meditação, quando chegou a 4 mil membros, eles conseguiram diminuir a criminalidade de uma cidade, eles afetaram com a mente, grupos de meditação conseguem afetar. Não temos dúvida disso, que a meditação é capaz de diminuir esses impulsos. Essa máquina é ligada em todas as capitais do mundo, medindo o registro de pico quando as pessoas assistem a morte da Diana, o julgamento de todos que estão na televisão, ela consegue avaliar qual foi o extramental criado. Naquela hora ela está tudo certinho. E é uma máquina que lê o extramental. Certo? Ela lê o extramental criado. A comunidade, todos que estão assistindo, sensibilizados com o tal do coração pulsante e a mente pensante, produzindo informações.